na última aula, nós fizemos uma viagem histórica aí pelo processo do desenvolvimento das técnicas de destilação, da importância que essas técnicas tiveram e têm dentro do desenvolvimento humano, da história, da cultura e também da economia, né? A importância econômica que isso tem hoje, atualmente, inclusive, que movimenta um amplo mercado regional, um amplo mercado nacional e um amplo mercado mundial também de bebidas destiladas, né? Aprendemos também que essas técnicas se dividem em bebidas destiladas em alambique e, a partir de 1800 e alguma coisa, que agora eu esqueci a data, em bebidas destiladas em colunas também, e que as bebidas destiladas em alambique têm uma qualidade muito melhor, tá? Entendemos também qual é a atividade do sommelier, que é um processo sempre relacionado à educação, à cultura, ao desenvolvimento de táticas e de técnicas. Leomar, boa noite. Para que as pessoas possam consumir de uma forma mais qualificada e compreendemos também estudamos a história da cachaça, a importância que teve e tem a história da cachaça para a história, para a cultura, para a economia brasileira, né, para essa identidade que nós desenvolvemos, então, como brasileiros, né? Então, a gente vai hoje para um conteúdo mais técnico, tá? Em primeiro lugar, nós vamos entender assim, ó, aqui, esse material aqui é indispensável, esse conteúdo, módulos 2 e 3, está todo o conteúdo técnico, tá? Básico, e o básico aqui é tudo aquilo que vocês precisam saber para entender o mecanismo, né? Como funciona, tá? Então, aqui está tudo certinho ali, tá? Então, em primeiro lugar, inclusive tem algumas partes históricas aqui. Cachaça, tá? Tem duas questões que são fundamentais para definir a cachaça. A matéria-prima é a cana-de-açúcar. Não existe cachaça de outras coisas, tá? Se ela for misturada com outras coisas, ela é definida de outra forma, ela é uma bebida mista, tá, ok? Então, cachaça, a matéria-prima é de cana-de-açúcar. Não existe cachaça de banana, de morango, de abacaxi, isso é tudo, entendeu? É produto clandestino. Resumindo, é produto clandestino, é um produto que não existe. Tá? Porque cachaça é de cana-de-açúcar, essa é a matéria-prima. Essa matéria-prima se expressa das mais diversas formas, dependendo das regiões, dependendo dos climas, dos solos, dos modos de fazer, da fermentação. Tudo tem aqui toda uma variabilidade, né? Mas a matéria-prima da cachaça é a cana-de-açúcar, tanto da cachaça de alambique quanto da cachaça de coluna. Tá? Então, se não for de cana-de-açúcar, não é cachaça. Outra característica é a porcentagem alcoólica. Ela tem que ter entre 38 e 48 graus de graduação. Tá? Isso é porcentagem, né? Tá? Porcento de volume alcoólico. Ou seja, tem que ter um cuidado na destilação, na finalização do produto, na elaboração do produto, para que esse produto tenha essa porcentagem alcoólica. Não é feita de qualquer jeito. Não é destilado de qualquer jeito, não é acabado de qualquer jeito. Ela tem que ter necessariamente se de cana-de-açúcar e de 38 a 48 graus, né? Ou porcentagem, ou GL, como vocês queiram. Tá? Essa é a que é usada hoje, tá? Tem uma outra graduação que nós nem vamos entrar aqui, porque ela é muito pouco usada, que é a Cartier.
tá? Ela faz sentido, para nós ela vai mais confundir, então nós nem vamos entrar. Depois vocês vão lá e pesquisam, com o tempo vocês vão aprender sobre ela também. Tá? Mas nós trabalhamos com graus Celsius. E isso, ele toma a temperatura de 20 graus Celsius, né? Porque ele, nesse momento, com 20 graus, ele para a evaporação alcoólica. Tá? Então, você consegue saber exatamente qual é a graduação que há ali. Beleza? Então, isso é cachaça. Produto feito de cana-de-açúcar com 38 a 48 graus de álcool. Ponto. O resto não é cachaça. É outra coisa que daí eles chamem do que quiserem, mas não é cachaça. Beleza? Isso então já está definido, nós já tínhamos estudado na próxima, mas agora a gente firmou isso para a gente não confundir mais, né? Isso aqui sobre a produção e o consumo nós não vamos estudar, né? E vamos direto para a classificação e a denominação, que está relacionado com aquele material, aquele conteúdo que eu enviei hoje, que eu enviei tanto um link, que é a versão oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ali que é a publicação do oficial do governo, né? Que define o que é, que editou essa portaria, tá ok? E enviei também para vocês no PDF, para vocês arquivarem junto com o conteúdo aí, porque ele é muito importante, porque aquilo ali é que vai definir, então, a classificação e a denominação. Nós temos, dentro do produto cachaça, a cachaça, essa portaria, então, né? Ela estabelece o padrão de identidade e qualidade. O padrão de identidade, ele é físico. Você olha e sabe que é cachaça, mais ou menos isso. Tá? O padrão de qualidade, ele é químico. É aqueles quadros lá. Aquilo ali tem que estar dentro daqueles elementos químicos, não podem aparecer em dissonância com o que está especificado naqueles quadros ali que vocês têm que ir lá na portaria lá e depois verem ali, tá? Não se preocupem ainda, não, eu não entendi isso aqui, depois vocês vão estudando e vão entendendo a coisa, tá? Um curso sempre é a entrada, justamente, é a provocação para que as pessoas, né, elas vão lá e aprofundem os seus conhecimentos, né? Então, ela vai estabelecer esse padrão quanto aos processos de destilação, alambique ou coluna, lembram, né? Tá? Os processos de maturação, ou seja, cachaça armazenada, cachaça envelhecida, né? E os teores de açúcar, tá ok? Quanto de açúcar você pode usar? De começo, boas cachaças não têm açúcar, tá? Você pode utilizar, inclusive eu fui contra na organização da portaria, do qual eu participei em algumas audiências públicas da portaria, que se pudesse colocar esse percentual de 6 gramas de açúcar sem identificação. Ok? Eu acho que não poderia. Qualquer teor de açúcar que você colocasse, porque isso significa teor de açúcar na cachaça, significa você compensar defeitos de produção. E se você compensa defeitos de produção, você não vai conseguir ter um produto de alta qualidade. Outra coisa, como é que eu vou envelhecer uma cachaça com 6 gramas de açúcar? Fica complicado, tá? E garantir a qualidade desse produto, tá? Mas essa é uma outra discussão que também vocês podem aprofundar e que nós vamos aprofundar com o tempo, porque nós temos uma comunidade, tá? Então, isso vai ser aprofundado com o tempo. Então, cachaça de qualidade, a princípio, não pode ter teor de açúcar, mas ela é classificada, e isso é muito bom que ela seja classificada, porque só faltava que se pudesse botar açúcar à vontade, se fosse o mínimo ou o máximo, sem classificar, tá? Então, o que existe? A cachaça de alambique, que é a cachaça, aquela feita nos alambiques 100% de cobre, né? Com exceção da serpentina, que pode ser de aço inox, né? A cachaça, que é produzida por outros métodos de destilação, como colunas, alambiques de inox,
não é? Ou pela mistura de produtos. Se eu faço um blend, misturo produtos, se eu misturo cachaças de alambique com cachaças de coluna, eu só posso denominar cachaça. Tá? Ela não é mais de alambique. Ela tem que ser 100% de alambique para ser de alambique. A cachaça envelhecida, que é um mínimo de 50% do volume envelhecida no recipiente, quer dizer, eu envelheço, eu pego uma cachaça branca com aromas primários, com aromas secundários da fermentação, aromas da matéria-prima, aromas da fermentação, e eu coloco num barril com capacidade máxima. Esse barril não pode ter mais que 700 litros, e o tempo mínimo tem que ser de 1 ano. E aí eu pego essa cachaça e eu posso padronizar, finalizar ela com um mínimo de 50% desse volume envelhecido, misturada com outras cachaças, com uma cachaça branca. E aí mantém aquele processo. Se for cachaça de alambique, tem que ser cachaça de alambique, entendeu? Para mim denominar, não posso pegar isso aqui, por exemplo, produzir isso aqui num alambique, botar para envelhecer, misturar com uma de coluna, para mim padronizar e chamar de cachaça de alambique, não é mais. Tem que chamar de cachaça. Mas eu vou denominar ela como cachaça envelhecida. Tá? A cachaça armazenada, que é toda aquela cachaça que é armazenada em recipientes maiores que 700 litros. 1000 litros, eu tenho uma dorna de 1000 litros. Eu boto lá por um tempo indefinido. 6 meses, 1 ano, 3 meses, 4 meses, 2 anos, 10 anos. Tá? Se a dorna for maior que 700 litros, ela sempre vai ser uma cachaça armazenada. Ela nunca vai ser uma cachaça envelhecida. Tá? Cachaça envelhecida é somente nas dornas e nos barris até 700 litros. Beleza? E a cachaça adoçada, que é aquela cachaça que vai mais de 6 gramas por litro. Tá? Então, ela pode ir até 30 gramas por litro. Então, isso aqui é uma cachaça, geralmente uma cachaça de coluna, onde eu tenho uma acidez alta, eu vou ter uma acidez, geralmente o açúcar é para mascarar defeito de acidez, ou seja, de uma fermentação acelerada, de uma fermentação contaminada, de uma fermentação... Né? E outros defeitos também, como amargor, por exemplo, que pode vir da fermentação também, né? Ou seja, é uma cachaça que não... Ou também para acrescentar doçura em um processo que foi muito retificado, ou seja, numa coluna de inox, eu fiz uma cachaça que ela virou praticamente um processo de álcool 70. Aí eu finalizo ela com água e coloco açúcar para ela ser minimamente palatável, né? Então a cachaça adoçada jamais, nunca terá uma qualidade, por exemplo, de uma cachaça de alambique, né? Bem feita, ou até de uma coluna, se for uma coluna de cobre, né? Mas geralmente em alambiques, bem feita e sem açúcar, nem 6 gramas. Os bons produtores, as boas cachaças, cachaças de qualidade, não utilizam açúcar, nada. Tá? São muitas marcas aí, né? Então, isso aqui foi feito para beneficiar a indústria, principalmente. Tá ok? Então, aqui nós temos algumas formas. Elas também podem ser acondicionadas, tá? A partir dessa nova legislação, você pode acondicionar, ou seja, eu posso colocar chips na cachaça. Na verdade, eu posso fazer o seguinte, não é chips na cachaça, é cachaça nos chips, né? Eu vou colocar chips dentro de um recipiente, chips de um determinado sabor, e vou colocar cachaça para extrair ali alguns sabores, né? Chips, pedaços de lasca, de madeira, né? Conferir algumas características sensoriais, né? Como cores, aromas e sabores próprios dessas madeiras utilizadas. Bom, pessoal, isto aqui, esses chips eles não podem ser alterados, eles têm que ser naturais, eles não podem, ou no máximo torrados, tá? E na rotulagem dessas cachaças, ele tem que aparecer
Então, não pode, por exemplo, uma cachaça que é acondicionada com chip se apresentar como cachaça envelhecida, porque ela não é. Ok? São processos diferentes a chipagem, nós já vamos ver isso. São processos diferentes a chipagem do envelhecimento, inclusive com qualidade e valor agregado muito diferentes, e é importante a gente entender isso para educar o próprio consumidor, né? E questões de reconhecimento de alterações, né? Sensoriais, né? Questão de reconhecimento sensorial de possíveis alterações e também de precificação, né? De precificação. Né? Então, são padrões diferentes de produtos, tá? Quando eu tenho também uma cachaça, o que é uma cachaça premium e uma cachaça extra premium? Quando eu tenho 100%, não 50%, como eu expliquei antes, mas 100% de uma cachaça envelhecida por no mínimo um ano, eu vou lá e embalo 50%, eu finalizo ela só padronizando o nível alcoólico, né, com água destilada, água de boa qualidade, água, né, água não é qualquer água, né, é uma água adequada, eu padronizo ela, mas eu tenho 100% dessa cachaça envelhecida, por no mínimo um ano. Então, eu tenho uma cachaça premium. E eu tenho uma extra em tonéis 700 litros. E eu tenho uma extra premium quando eu tenho ela minimamente com 3 anos de envelhecimento. Tá? Então, quando eu tenho Dornas ou barris com até 700 litros, eu pego essa cachaça e 100% desta cachaça que eu embalo é proveniente daquelas Dornas, eu tenho uma cachaça, e ela é envelhecida por pelo mínimo um ano, eu tenho uma cachaça premium. Quando eu tenho um envelhecimento por no mínimo 3 anos ou mais, nessas Dornas, eu tenho uma cachaça extra premium. Ok? Então, eu posso, além da cachaça de alambique, quando eu pego assim, ó, cachaça de alambique premium, cachaça de alambique envelhecida em amburana, premium, significa que ela ficou pelo menos um ano em um barril de até 700 litros de amburana e que ela é 100% cachaça proveniente daquele barril. Tá? Ou daqueles barris, né? Quando é extra premium, ela ficou pelo menos 3 anos. Beleza? Então, isso aqui é importante entender esse mecanismo. E aqui vem todas as denominações da cachaça, né? Então, todas as possíveis, todos os produtos cachaça. E tá ali, então, leia. Da onde que sai isso aqui? Sai da portaria lá, 539/2022, e da Instrução Normativa 72/2018, que é a instrução normativa que define como é que devem ser os alambiques. Mais importante para nós aqui é a Portaria 539, tá? Então, são as duas legislações básicas, né, relacionadas a como deve funcionar os alambiques e o que é o produto. Ok? E tudo é sobre legislação. Não existe... Se você não tem uma legislação num determinado país, você não tem um produto. Você tem algo lá que é... Né?